Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcos Menezes e esse é o podcast Papo Conteúdo, que tem como objetivo inspirar pessoas com histórias e exemplos, mostrando que com trabalho e paciência é possível alcançar seus objetivos. Olá pessoal, então no programa de estreia eu estou aqui com a Neide e o Ronaldo, eles são proprietários da sorveteria Paulistano, então vai ser muito legal a gente poder ouvir a história deles, poder ouvir tudo que eles têm para compartilhar. Então Neide, obrigado Ronaldo. Eu queria começar com uma pergunta, eu queria que você contasse, Neide, um pouco sobre a sua história e como surgiu o seu negócio, por favor. Sim, meu nome é Neide. Eu vim aqui para São Paulo, eu tinha em média 7 anos de idade. Eu sou nascida na Bahia, minha cidade é Casa Nova, Bahia, né? Eu morava mesmo na parte que todo mundo geralmente lá fala roça, né? Umas 2 horas próximo da cidade. Então eu vim para cá começando para cuidar do meu sobrinho, que nasceu de 1 aninho e depois disso não voltei mais, né? E aí cresci, comecei trabalhando, tive uma vida meio difícil financeira, já trabalhei de empregada doméstica, diarista, já vendi salgados, doces na rua, tudo para agregar, né, um dinheirinho dentro de casa. Então foi difícil para mim chegar até onde eu estou. Mas eu falo muito que Deus trabalhou na minha vida de uma forma assim muito especial, né? Eu comecei a minha história a mudar depois que eu entrei nessa empresa que eu trabalhei de empregada doméstica. A minha patroa queria dispensar e o meu patrão trabalhava numa área de foto e filmagem e ele falou: não, vou te agregar na minha empresa porque eu achei que você tem futuro. Então eu entrei lá, comecei a trabalhar com a ilha de edição, montando fitas, casamentos, aniversário, né? E de repente quando eu vi, eu já estava aprendendo também a fazer foto, filmagem e eu fui crescendo dentro dessa empresa e de repente eu fazia freelance, já não estava mais tendo mais tempo para fazer freelance porque eu já estava trabalhando também para mim, particularmente, de tanto cliente que foi, né, ele foi me abençoando, me dando clientela dele, porque ele tinha muitos clientes. Então, eu comecei a trabalhar para mim e chegou um ponto dele pedir para mim fazer freelance para ele e pagar para freelance para mim, porque os clientes dele preferiam o meu trabalho, gostavam do meu trabalho de foto, de filmagem, mais do que o que ele já estava acostumado a apresentar. Então, aí eu fui crescendo, mas para vocês verem a diferença, né? Eu comecei nesse ramo de fotofilmagem, crescendo financeiramente, não imaginava que eu ia parar aqui no sorvete. E tudo começou do sorvete quando eu conheci esse homem, que hoje é o meu esposo, né? O Ronaldo, né? Ele também trabalhava na área de transporte e vendo carrinho, sorvete, picolé, ele decidiu e achava que daria certo ele montar uma sorveteria. Nessa época a gente não se conhecia, né? E aí se conhecemos, começamos a namorar e Deus abençoou que Ele colocou isso na minha cabeça. Compramos máquina, manual, tudo manual e casamos. Quando foi no ano de 2005, nós casamos e já abrimos essa sorveteria. Tudo assim, na confiança, na certeza que ia dar tudo certo, né? Eu costumo falar que o que me impulsionou a fazer tudo o que eu fiz foi a fé que eu tenho em Deus, né? Que me ajudou muito. Nada eu fiz confiando só na minha pessoa, mas mais ou menos 10% em mim e 90% nele, em Deus. E isso aí foi me ajudando, a fé, a certeza que ia dar certo. E ele também é um homem muito de fé, né? Muito perseverante nos objetivos dele. Quando ele fala vou fazer, vai dar certo. E sempre deu certo. Então aí nós casamos, em 2005 abrimos essa sorveteria, em janeiro, e fomos no começo assim com muita dificuldade, porque muita mão de obra, nós tínhamos 33 carrinhos na rua, então a gente trabalhava tanto e quando era 10 horas da manhã nós não tínhamos mais mercadoria para vender. Então começamos a passar a noite em claro, só eu e ele, não tinha muita mão de obra de funcionário, porque também nós não podíamos pagar, então nós mesmos fazíamos sorvete, então dormia 15 minutos, 15 minutos o outro, enquanto o outro fazia tudo sozinho. Então nós chegamos num
um ponto que nós não abria mais a sorveteria 8 horas, abria 9 horas para poder conseguir fabricar um pouco mais. Então 10, 11 horas nós não tinha mercadoria, nós entrávamos em desespero, falava, como é que nós vamos fazer, né? Mas Deus foi abençoando, né? A gente foi crescendo, quando dei por mim, a gente já estava trocando de máquinas, comprando câmera fria, né? E Deus foi abençoando. Eu não sabia que o meu sorvete não era tão bom, né? Mas o que mudou um pouco foi isso. Quando eu experimentei o meu sorvete, descobri que ele não era tão bom. E nós começamos a trabalhar para melhorar esse sorvete. E isso também eu devo muito a ele, que se empenhou demais, né, nessa mudança, nessa transformação da qualidade do nosso produto. Ele se empenhou muito, então ele ia pegando aqui e ali uma informação e nós chegamos a uma qualidade bem melhor, porque no começo o pessoal falava, não, esse sorvete aqui não é bom. Eu já cheguei até ver a gente jogar sorvete na rua, né? Então aquilo ali eu levei um choque, falei, nossa, quando eu experimentei eu falei, realmente tenho que mudar. Mudamos a qualidade, conseguimos chegar numa qualidade que todo mundo começou a elogiar. E aí nós só fomos crescendo, maquinários maiores, né, câmera fria, funcionários mais. Hoje eu não tô mais aquela pessoa escrava de mim mesma, que trabalhava demais, passava noites em claro. Eu conquistei, mas sofri muito para conquistar, porque eu dependi muito do meu esforço, da minha mão de obra, porque depender de terceiros é difícil, né? Mas graças a Deus a gente venceu a dificuldade. Passamos por dificuldades porque sorvete no inverno cai muito a venda, então nós passamos por apertos, dava aquele pensamento, o que eu vou fazer, não está entrando, pagar as contas, mas nós mantivemos a fé, a confiança, e eu tive comigo, assim, a oração. Não podia faltar oração, porque na hora do meu desespero, não tinha as contas vencendo, eu ia para Deus, eu falava, Senhor, e agora? Só o Senhor pode me ajudar, mas Deus, Ele é maravilhoso, e quando não tinha mais da onde vinha a providência, Ele fazia eu fazer uma venda ou duas, uma venda alta, e eu conseguia cobrir meus gastos. E nisso aí eu fui, crescendo, e eu vendo as oportunidades que Deus estava me dando de crescer. Eu consegui comprar maquinários sem ter dinheiro, sem ter nome no mercado. Então ali tudo eu via a mão de Deus, né? Colocou um homem muito abençoado no nosso caminho, que nos apresentou a empresas que vendia maquinários caríssimos, e nós conseguimos comprar na confiança por intermédio desse vendedor. Então nisso aí eu conseguia ver, não, Deus está conosco. Então nós tínhamos aquela confiança, não vai dar certo. Então continuamos perseverando. Hoje nós estamos já há 15 anos no mercado. Agora em janeiro vai fazer 16 anos que nós estamos com a nossa sorveteria aberta. Já vi muita gente fechar as portas, mas nós vencemos as lutas, as dificuldades, e agora estamos agregando ao nosso comércio de sorvete também uma pizzaria, né? Para a gente dar um equilíbrio no frio, sorvete, caiu a venda, nós entramos com a pizza para dar o equilíbrio, né? E no calor, eu creio que os dois vão andar junto, né? Muito bom, legal. Graças a Deus. E o legal que você compartilhou sobre essa questão de ouvir a opinião das pessoas, isso ajuda na questão da concorrência, né? Porque você está lidando com grandes marcas, grandes concorrentes, né? E que muitas vezes não ouvem o cliente. E você se preocupou em ouvir o que estava acontecendo. Se você ver como você falou, puxa, imagina você ver um produto e você jogar na rua porque alguém não está gostando, né? Sim. Muito bom. Eu queria te fazer uma outra pergunta, assim. O que de fato fez a diferença? O que realmente fez a diferença para você no seu negócio? O que ajudou a você a alcançar os seus objetivos, né? Algo que você já tem aí, até mesmo a questão agora da pizzaria. O que fez diferença para você? Então, olha, o que fez a diferença mesmo, eu acredito que foi a opinião das pessoas. Quando começaram a criticar, né? Aquela crítica para mim foi construtiva. A pessoa falou assim, não, o sorvete é gelo, não é cremoso. Então aquilo ali, ao invés de eu me abater, eu fui buscar melhorias, né? Eu falei, não, se tá ruim, então vamos ver. Eu também experimentei o meu produto e eu também me critiquei. Falei, não, pode melhorar. E junto com o meu esposo, falou assim, não, nós vamos melhorar. Inclusive a gente tinha uma funcionária que nos ensinou a trabalhar e ela não queria mudar a fórmula do produto. Eu falei, não, vamos mudar, vamos ficar um produto mais cremoso. Não, que assim tá bom, você vai ter
ter muita perca, você não vai ter uma renda boa, não, o seu lucro vai ficar muito menor. Eu falei, não, nós temos que melhorar a mercadoria. E até fomos, assim, obrigados a demitir essa funcionária, assim, né? Porque ela não queria mudar a qualidade do sorvete, assim, mas assim, numa boa, a gente entrou no inverno, dispensamos elas pelo tempo frio, e eu entrei, saí da empresa onde eu estava trabalhando e assumi de vez a sorveteria, e nós fomos procurando, né? Então eu acho que assim, o que mudou, que foi assim, indispensável, foi a opinião mesmo, que fez a gente correr atrás de mudança, de melhoria para o nosso produto. Legal, muito bom. Né? Ronaldo, fala um pouco pra gente, como foi que surgiu o nome Paulistano? Por que você escolheu esse nome? Paulistano, no caso eu sou daqui de São Paulo mesmo, né? Certo. Aí eu acabei, vou colocar o nome de Paulistano justamente por causa da minha cidade aqui, né? A gente mora aqui, eu gosto muito de São Paulo e acabei colocando esse nome aí. Legal, bacana. E queria saber um pouco quais são os planos do futuro que vocês têm para tanto sorveteria como agora esse novo empreendimento que é a pizzaria, né? Sim, nós temos planos de continuar, né, de melhorar ainda mais, expandir, a gente quer crescer no mercado, né? O pessoal tem falado bem do nosso produto, tem um cliente que chega a falar assim, nossa, o seu produto não perde para Que Bom, o seu sorvete não perde para Que Bom. Tem gente que fala assim, eu gosto mais do seu sorvete do que o da Que Bom. Então isso estimula a gente a querer manter o nosso negócio melhorando a qualidade, tanto do sorvete quanto dos nossos estabelecimentos. A gente quer crescer no mercado, mais freezer nas ruas, né? E agora com a pizzaria também, que a gente está querendo, ou seja, agradar os dois públicos, o sorvete, o doce, o salgado, né? Vamos fazer essa combinação aí que eu acredito que vai agradar a nossa clientela bem. Maravilha. E eu sou prova disso, porque o sorvete realmente é muito bom, Obrigada. Mesmo. E a gente sabe que devido à questão da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? E muitas pessoas começaram a empreender, porque falaram, bom, eu não tenho renda, alguns estão conseguindo o auxílio, outros não, eles falaram, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Então começaram a fazer. E o que você tem a dizer para essas pessoas que estão começando agora a empreender no meio desse caos todo da pandemia? Sim, olha, eu tenho a dizer que para começar a empreender, a primeira coisa que você tem que ter, o segredo é a confiança em Deus, a fé, porque senão você desanima. Porque a gente precisa se apoiar em alguém que é maior do que nós. E Deus é maior do que nós e tem condição para nos dar a condição que nós precisamos para vencer. Então, eu coloco primeiramente a fé na frente. E você tem que confiar também em você, não deixar que as palavras negativas te influenciem a desistir fácil, porque tudo tem luta, toda conquista tem a sua luta, e o gostoso é você passar pela dificuldade e dizer assim, eu venci, né? E pra gente se tornar um exemplo para quem tá lutando, também lutar e continuar, não desanimar e vencer, porque todos nós somos capazes de vencer quando nós determinamos primeiramente no nosso coração, vou conseguir. Essa é a palavra-chave, eu vou conseguir, eu vou conquistar, né? E você lutar. E a luta, você vai passar por dificuldade no começo do seu empreendimento, né? Todo negócio no começo é difícil. Eu também pensei em mudar de ramo para salgado, né? Para fábrica de salgado, porque quando chega no frio é difícil. Mas olha, eu tô 15 anos no mercado. Isso é perseverança. Aquele que coloca no coração que vai montar um negócio, ele tem que colocar dentro dele, eu não posso desistir, eu tenho que ser perseverante, porque se você desanimar com a primeira dificuldade, com o primeiro cliente que falar, nossa, não tá legal o seu produto, tem gente que desanima com as críticas, mas não, você tem que usar as críticas para melhorar. Então, se você perseverar e usar as críticas para você melhorar e caminhar para seu sucesso, você vai chegar no final da sua história, assim como eu cheguei, um vencedor. Muito bom, obrigado. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para aqueles empreendedores que já estão empreendendo, né? Durante esse período, tem muita gente fechando, tem muita gente que está mudando um pouco de segmento, tem passado por muita dificuldade, que muitas vezes acorda de manhã, não vê uma esperança, está desanimado, não vê clientela, vai para o seu negócio, abre, não tem ninguém, ou até mesmo online, as pessoas estão segurando dinheiro, né? Devido à questão da crise. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para esses empreendedores aí, uma mensagem de ânimo e encorajamento para eles. Olha, teve uma época que eu saí vendendo na rua salgados e eu recebia tanto não que eu encontrei também uma outra pessoa vendendo trufa.
E eu falei pra ela assim, falei, nossa, como é difícil, né? Tanto não que a gente recebe. Essa pessoa, ela me deu uma lição de vida. Ela falou assim, olha, filha, se eu saísse de casa pensando no não que eu vou receber, eu nem saía de casa. Mas eu estou saindo de casa pensando no sim. Então você que está começando e querendo, sabe, talvez deixar de ser empregado e montar o seu próprio negócio, então você já coloca na sua cabeça. Você não pode pensar, no será. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Tira esses pensamentos da sua cabeça. Não aceita, não posso, não consigo. Já coloca assim, não. Eu vou começar e vai dar certo. E confia. Se você colocar Deus como seu sócio, você vai prevalecer nesse negócio que você começou. Ainda que aparentemente ele não vai dar certo no começo, insista, persista e coloque Deus como seu sócio, seu único sócio, e você vai ser um grande empreendedor. Eu comecei, eu não imaginava, eu já vendi coxinha, já fui empregada doméstica, eu já vendi salgados na rua, a pé, no boca a boca. Quem diria que hoje eu seria uma empreendedora, né? E agora já estou mudando, até agregando outro tipo de ramo no meu negócio, mas eu não desfiz do que eu comecei. Então, tenha fé, confie em você e em Deus e você vai vencer. Não desanime, não deixa a dificuldade desanimar. Seja corajoso e perseverante, que com Deus somos vencedores sempre. Amém. Obrigado, Neide. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela participação, à disposição de vocês poderem compartilhar essa história e poder encorajar o pessoal. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço a todos. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.